A nossa mesa temática é agora sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa e seus reflexos no direito eleitoral, a quem a gente tem a honra de convidar, de chamar para assumir, o doutor Antônio Rodrigo Machado. Muito obrigada, doutor Antônio, por o senhor estar aqui, o senhor ter disponibilizado para a gente esse tempinho, para dividir com a nossa audiência, para tratar desse tema tão importante. Passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Prazer enorme estar aqui, presente na revista Cidades e Negócios, essa revista que vem produzindo conteúdo de altíssima qualidade. E esse nosso seminário de Direito Eleitoral é realmente um momento ímpar para todos aqueles que pretendem alcançar um mandato eletivo, para todos aqueles que pretendem também entender o funcionamento da administração pública, principalmente naquilo que diz respeito à probidade, ao cuidado com o dinheiro público, ao cuidado com o interesse da sociedade. Falar sobre direito eleitoral e a improbidade administrativa é um grande desafio. Primeiro, porque nós vamos tratar de duas etapas diferentes. Primeiro, qual é o dever de probidade que existe para os administradores públicos? Qual o dever de probidade que existe para todos aqueles que lidam com o serviço público? Em segundo lugar, nós vamos tratar também dos direitos políticos e, em especial, da sanção, uma das sanções previstas na Lei de Improbidade, que é a suspensão dos direitos políticos. A Lei de Improbidade é a Lei 8.429, ao lado da Lei Complementar 64, Lei de Improbidade, uma lei do regime jurídico administrativo, uma lei de direito administrativo, a Lei Complementar 64, que trata das hipóteses de inelegibilidade daqueles que pretendem alcançar a inscrição, o registro de candidatura e que não vão poder em razão de diversos elementos necessários para exercer a cidadania de maneira passiva, ou seja, o direito de ser votado. Nessa primeira etapa, nós vamos tratar um pouco sobre o dever de probidade. A Constituição Federal, lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, que traz a probidade, a improbidade, como uma das causas de maior prejuízo à administração pública, exigiu que o legislador, que tem que fazer as leis referentes à defesa do patrimônio público, sancionasse com penas severas todos aqueles que, de alguma maneira, se utilizassem dos recursos públicos em benefício próprio ou alheio. A Lei 8.429, que traz nos artigos 9º, 10 e 11º, artigo 11, as hipóteses de atos de improbidade. Lá no artigo 9º da Lei 8.429, da Lei de Improbidade, nós vamos ter as condutas que são chamadas de enriquecimento ilícito. É toda vez que alguém se utiliza do patrimônio público ou até mesmo do exercício das suas funções para se enriquecer ilicitamente ou fazer isso para um terceiro, um particular que, de alguma maneira, tem uma transação de comum acordo com um agente público e que vai auferir alguma espécie de vantagem indevida. Isso vai acontecer num processo licitatório, quando a empresa ela paga uma propina ao servidor para lograr êxito ao longo daquela disputa, daquela concorrência. Isso vai acontecer quando um servidor ele exige uma propina, uma vantagem indevida para fazer as suas funções, para cumprir as suas funções. Tanto é que a lei vai dizer que ele não precisa sequer fazer aquilo que o particular pediu, ele só precisa exigir, pedir, aceitar alguma espécie de vantagem ilícita e ele estará praticando o ato de improbidade. No artigo 10, nós vamos ter o chamado dano ao erário. É quando o agente público, de alguma maneira, ele causa prejuízo ao Estado. Já no artigo 11, a Lei de Improbidade vai tratar dos atos administrativos em sentido contrário aos princípios da administração, em especial a moralidade, a legalidade, a publicidade, a eficiência. São princípios que estão estabelecidos na Constituição e que devem ser seguidos por todos os agentes públicos, todos os servidores públicos. Vale destacar aqui
que essas três modalidades de atos de improbidade estão presentes nas mais diversas ações de improbidade em nosso país. De fato, a corrupção é um grande problema da administração pública, ao lado da ineficiência. Nós temos vários problemas oriundos dos atos de corrupção, mas temos grandes problemas também em decorrência da ineficiência da administração pública. Muitas vezes um servidor ele é colocado numa função e ele não tem o preparo suficiente para o exercício daquela atividade, para o exercício daquele trabalho. E isso também causa um grande prejuízo para a administração pública. Como eu disse anteriormente, um dos principais princípios do poder público é o princípio da eficiência, é chegar ao resultado pretendido pela sociedade com o menor custo e a maior velocidade possível. O princípio da eficiência ele está na trilha do caminho a ser perseguido pelo poder público, pelo Estado, para alcançar as demandas, para fornecer o resultado pretendido pelas demandas dentro da nossa sociedade. Mas hoje, quando a gente fala de probidade administrativa, a gente não está falando de eficiência. A gente não está falando do trabalho ruim. A gente está falando de corrupção. A gente está falando de desonestidade. Esse dever de probidade é um dever que deve ser cumprido pelo político, pelo servidor, pelo empregado público, até mesmo por um estagiário da administração pública. Estagiário, terceirizados, os particulares que atuam em colaboração com a administração pública, todas essas pessoas que vão exercer alguma espécie de função pública, todas as pessoas, de forma remunerada ou não, que vão exercer algum trabalho na administração pública, têm o dever de probidade. E esse dever de probidade, uma vez ultrapassado, ele vai gerar uma responsabilização do agente público. Esse agente público, se ele for servidor, por exemplo, ele pode responder um processo administrativo disciplinar. Se ele for um agente político, ele pode estar praticando também um crime de responsabilidade. Ele poderá responder uma ação penal por crime contra a administração pública, mas, além de diversas outras esferas sancionatórias, esse agente público ele poderá responder uma ação de improbidade. Seja no artigo 9º, enriquecimento ilícito, seja no artigo 10, dano ao erário, seja no artigo 11, ofensa aos princípios da administração pública. E vejam vocês que, praticando um ato de improbidade, esse ato sendo tomado ciência por parte da administração pública, nós teremos aí essa ação de improbidade que vai tramitar no Poder Judiciário. As sanções, as penas, as penalizações da lei de improbidade são bastante duras. Nós temos aí a perda do cargo público, perda da função pública, nós vamos ter a aplicação de multas em valores muito altos, nós temos a proibição que aquele cidadão que praticou um ato de improbidade, ele fique proibido de atuar com a administração pública, seja diretamente, seja indiretamente, até por uma pessoa jurídica. Vamos supor que um servidor seja sócio minoritário de uma empresa e esse servidor, ao ser condenado por ato de improbidade, aquela empresa também vai ficar proibida de contratar com a administração pública. Se for um particular, a mesma coisa. Agora, tem uma sanção na lei de improbidade, na lei 8.429, que é a sanção de suspensão dos direitos políticos. Essa sanção é uma das sanções mais graves do direito brasileiro. Ela vai fazer com que o cidadão tenha a suspensão da sua cidadania. Olha que coisa grave. A suspensão da condição de cidadão. Ele não poderá assumir um cargo público, ele não poderá fazer um concurso público, ele não poderá se inscrever e ser matriculado numa universidade pública, ele fica com uma série de outros direitos também suspensos. E, por óbvio, o tema central do nosso seminário de hoje, ele não poderá ser candidato a qualquer cargo eletivo. Então, nós temos aí, como uma das sanções do artigo 12 da Lei 8.429, a suspensão dos direitos políticos, o direito de votar e também o direito de ser votado. Vocês sabem
e foi bastante alardeado em nosso país a aprovação da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela alterou a lei de inelegibilidades, a lei complementar número 64, fazendo com que todo aquele cidadão que for condenado por ato doloso de improbidade administrativa, ele tivesse a suspensão dos seus direitos políticos. E não precisa que a ação de improbidade transite em julgado. Precisará apenas que seja julgado o recurso num determinado órgão colegiado. Então, nós temos aí a lei de improbidade trazendo também consequências, não apenas para o cidadão em relação ao exercício na administração pública, mas também em relação ao direito eleitoral. A nossa Constituição, ela vai dizer, lá no capítulo relacionado aos direitos políticos, que uma das causas de inelegibilidade, ou seja, de não poder ser candidato, de não poder ser eleito, é a aprovação de uma sanção de suspensão dos direitos políticos. É o caso da condenação por ato de improbidade. Então, nós vamos ter, a partir do texto constitucional e também a partir da lei número 64, lei complementar 64, uma impossibilidade de que alguém que foi condenado à suspensão dos seus direitos políticos possa se candidatar, possa se inscrever no processo eleitoral, registrar sua candidatura, e esse cidadão não poderá fazer campanha e não poderá fazer parte da lista de candidatos de um determinado município, do Estado, e até mesmo candidato à presidência da República. Nesse aspecto, o tema central da nossa palestra de hoje é a influência da Lei 14.230, que alterou a Lei de Improbidade nas eleições de 2022. E eu digo para vocês, a influência dessa reforma da Lei de Improbidade Administrativa, que ocorreu agora há pouco tempo, há menos de um ano, ainda em outubro de 2021, essa influência ela vai modificar muito o cenário eleitoral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, está julgando agora, iniciou o julgamento na semana passada e vai concluir o seu julgamento. Ainda essa semana, quero acreditar, se nenhum ministro pedir vistas e demorar ainda mais para que nós tenhamos uma definição, essa reforma ela pode alterar significativamente o processo eleitoral em 2022. Isso porque, repito, nós temos na lei da ficha limpa, que alterou a lei complementar 64, uma exigência de que para o candidato ser proibido de atuar no processo eleitoral, ele tenha sido condenado por ato de improbidade, na modalidade dolosa, com suspensão dos seus direitos políticos. E em diversos casos de condenação de improbidade, nós vamos ter análise por parte do Poder Judiciário das condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade, que são os atos administrativos contrários aos princípios da administração pública. Só que, muitas vezes, quando o Poder Judiciário, e aí não é a Justiça Eleitoral, tá? Quando o Poder Judiciário, de alguma maneira, ele condena um agente público por ato de improbidade, ele tem que dizer que aquele ato foi doloso ou culposo. No artigo 11, já era necessário que fosse a prática de um ato doloso. A diferença entre dolo e culpa é que no dolo, o agente ele age com a finalidade de alcançar aquele resultado ilícito. Então, por exemplo, não dá para a gente falar de improbidade culposa, porque como alguém vai ser corrupto por culpa? A culpa ela é dividida em 3 parâmetros: negligência, imprudência ou imperícia. Tem como a gente imaginar que alguém recebeu uma propina porque foi imprudente? Isso não existe, né? E a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, ela deixa isso bem claro. O ato de improbidade, ele só será praticado quando o agente público ele quis alcançar aquele resultado danoso ou aquele resultado de obter um enriquecimento que não era devido, receber uma propina ou cobrar um valor a mais da administração pública
para ter um lucro maior, esse enriquecimento ilícito, ele só pode ser definido, ele só pode ser identificado, aferido, se houver a caracterização de uma atitude dolosa. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa deixou isso muito evidenciado. Então, nós temos aí uma segurança maior para o agente público, que só poderá ser condenado por ato de improbidade se tiver definido na sentença que ele agiu com a intenção de chegar àquele resultado ilícito. É o chamado dolo específico. Ele não tinha apenas a vontade de agir daquela forma, ele agiu daquela forma com o objetivo de lograr êxito no seu intento criminoso, delituoso. Então, o dolo específico é uma exigência hoje da Lei de Improbidade Administrativa. Só que, ao longo desses anos, muitos agentes públicos foram condenados com condutas que não demonstraram, aliás, a instrução do processo, a acusação, não conseguiu demonstrar fielmente que o agente público agiu com interesse em ser corrupto. E aí, durante todos esses anos, a Lei de Improbidade era de 1992, esses agentes públicos que foram condenados dessa forma também perdiam os seus direitos políticos ou tinham a suspensão dos seus direitos políticos. Agora, está em julgamento no Supremo se as alterações da Lei de Improbidade Administrativa vão beneficiar aqueles que já tinham sido condenados antes da edição da lei e se, porventura, ao serem condenados de maneira diferente daquilo que exige a lei hoje, esses agentes públicos poderão ser beneficiados com a retroatividade da Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade, ela aplica sanções muito duras, como eu já falei. E diversos doutrinadores e o entendimento geral da academia é que a retroatividade mais benéfica, que está disposta na Constituição para a lei penal, também atinge a Lei de Improbidade. Então, o julgamento no Supremo Tribunal Federal agora, que vocês devem ter lido em alguma notícia ou assistido nos jornais da televisão, essa lei de improbidade, a reforma da lei de improbidade está sendo julgada agora no Supremo se os efeitos das suas modificações vão ao passado para absolver aqueles que foram condenados por atos de improbidade administrativa ou culposos ou com o chamado dolo genérico, onde o indivíduo até não tinha a intenção de chegar àquele resultado danoso, mas não tomou as devidas cautelas e, por isso, ele foi condenado. Nós temos aí, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, um entendimento que pode beneficiar diversos políticos que foram condenados por improbidade e que tiveram seus direitos políticos suspensos. Lá na Lei Complementar número 64, diz que esses políticos que foram condenados não podem ser candidatos. Mas, se os efeitos da reforma da Lei de Improbidade retroagirem, nós teremos aí a possibilidade de diversos candidatos se inscreverem no processo eleitoral, registrarem as suas candidaturas. Muitos vão olhar e vão dizer, olha, esse efeito retroativo vai beneficiar políticos que praticaram corrupção. É uma situação realmente delicada. Por quê? Porque corrupção para a nova lei de improbidade, ou melhor, para a lei de improbidade reformada, é apenas o ato de improbidade praticado com a intenção de chegar àquele resultado de corrupção. Então, uma parte da doutrina vai dizer que retroagir, nesse caso, vai servir para beneficiar pessoas que praticaram corrupção. Uma outra parte de professores vão dizer, não, essas pessoas não praticaram corrupção, essas pessoas praticaram erros no exercício da administração pública e foram condenadas injustamente. Esse é um ponto que é um ponto
deveras delicado. Por quê? Porque em muitas situações, apesar do agente público ter praticado um ato de corrupção, a acusação não logrou êxito em fazer, digamos, em juntar, em conseguir, em construir um arcabouço probatório, um conjunto de provas que pudessem fazer com que o Poder Judiciário definisse explicitamente que ali havia um ato de corrupção. Ao não conseguir lograr êxito, a acusação deixou que o Poder Judiciário condenasse aquele indivíduo, mas não condenasse com base numa leitura de que houve um ato doloso. E aí, nesse caso, nós teremos a retroatividade da lei e aquela condenação de improbidade vai perder os seus efeitos. Não são todos os casos, mas em muitos casos, sim. Nós temos aqui em Brasília um caso de um ex-governador que ficou bastante famoso por denúncias de corrupção e que ele foi condenado por ato de improbidade administrativa e essa condenação retirava esse ex-governador do processo eleitoral. Ele conseguiu uma liminar, levando em consideração a retroatividade da lei de improbidade, para ser candidato. Essa liminar foi cassada posteriormente pelo ministro relator do seu caso no STJ, mas agora ele aguarda o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal já modificou também o entendimento do ministro relator no STJ, dando efeitos retroativos à lei e dizendo que ele poderia ser candidato. Então, hoje, ele pode ser candidato, mas quinta-feira pode ser que o resultado do Supremo Tribunal Federal não lhe beneficie. E aí, nós temos uma indefinição geral para o processo eleitoral, que já se avizinha ao seu início, porque existem centenas de políticos condenados por atos de improbidade pelo país que estão aguardando essa definição do Supremo Tribunal Federal para saber se poderão ser candidatos ou não. Aliás, fica aqui um parêntese, eu acho, apenas acho, que o Supremo Tribunal Federal deve concluir o seu julgamento essa semana, única e exclusivamente porque o ministro pedir vistas agora vai deixar tudo muito indefinido. Então, quero acreditar que o STF vai reiniciar o julgamento na quarta-feira da retroatividade da lei de improbidade e deve concluir o julgamento ou na quarta, ou na quinta, ou na semana que vem, para que nós iniciemos o processo eleitoral com um pouco mais de segurança. Eu separei aqui para vocês, só para a gente fazer a leitura, lá na Lei Complementar número 64, você pode abrir aí no seu computador, nós temos, já no artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo. Aí na linha L, na letra L, nós vamos ter os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso no prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, isso aqui que eu acabei de ler para vocês é a primeira hipótese de inelegibilidade que diz respeito à improbidade administrativa. Mas tem também a linha G que diz: os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da decisão. Então, nós vamos ter aqui 2 causas de inelegibilidade da lei complementar número 64, a lei de inelegibilidades, que é quem vai definir quais são as causas
em que o candidato não poderá registrar o seu pleito de ser eleito. Nós temos, tanto na linha L quanto na linha G, atos de improbidade como causa de inelegibilidade. E aí eu pergunto a vocês, na linha L, eu acho que está mais fácil da gente compreender as alterações da lei de improbidade para o direito eleitoral. Primeira alteração é a seguinte: a lei da ficha limpa já exigia que fosse um ato doloso, não poderia ser um ato culposo. A lei da ficha limpa já exigia que entre as sanções do agente público estivesse a suspensão dos direitos políticos. A lei da ficha limpa exige que tenha existido alguma espécie de enriquecimento ilícito ou também de dano ao erário. Nós temos aí um afastamento total do artigo 11 da Lei de Improbidade, que é o artigo que define a ofensa aos princípios da administração pública. Por quê? Porque na reforma da Lei de Improbidade Administrativa, além de ter sido retirada a possibilidade de condenação por ato culposo no artigo 10, também foram retiradas da condenação com base no artigo 11 de ofensa aos princípios as sanções de perda da função pública e a sanção de suspensão dos direitos políticos. Tanto a sanção de suspensão dos direitos políticos como a sanção de perda da função ou cargo público não são mais penas que serão aplicadas àqueles condenados por ato de improbidade com base no artigo 11. Então, nós vamos ter aqui a seguinte caracterização: todos aqueles agentes públicos que foram condenados exclusivamente com base no artigo 11, a retroatividade da Lei de Improbidade Administrativa vai garantir que todas essas pessoas sejam candidatas no pleito de 2022. Isso a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Já em relação à prestação de contas, nós vamos ter na reforma da Lei de Improbidade Administrativa que a simples não prestação de contas não pode configurar ato de improbidade, apenas quando a prestação de contas deixou de ser feita para encobrir uma ilegalidade. Então, não basta o agente público ser eminentemente displicente, ineficiente ou irresponsável. É importante que ele tenha deixado de prestar contas com o objetivo de camuflar alguma ilegalidade praticada por ele. Então, nesses dois casos, nós vamos ter um afastamento de diversas condenações. Se o candidato que praticou um ato de improbidade, foi condenado por ato de improbidade com base no artigo 11, esse candidato ele poderá buscar junto ao Poder Judiciário aquele que foi competente para decidir pela ação de improbidade, ele poderá buscar efeitos suspensivos da sua inelegibilidade, ou até mesmo já pedir a aplicação da retroatividade da Lei de Improbidade para que ele possa registrar a sua candidatura. É óbvio, quando eu falo sobre essas questões técnicas, muitas pessoas elas vão ver isso como um gesto de impunidade, mas não é. Tecnicamente falando, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa ela trouxe para dentro da administração pública um cuidado maior naquilo que diz respeito à condenação de servidores públicos. Nós chamamos de direito administrativo do medo, ou um fenômeno até mais conhecido, o chamado apagão das canetas. Diversos servidores públicos, ao longo dos últimos anos, vêm sofrendo com um medo excessivo do controle. Aliás, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a imensa maioria de servidores públicos condenados, ou num PAD, ou numa ação de improbidade, ou até mesmo condenados a ressarcir o erário pelos tribunais de contas, esses servidores públicos não são condenados por corrupção,
Muitos desses servidores foram condenados porque tomaram decisões durante o seu trabalho, durante o exercício da sua função pública, e essas decisões foram vistas como decisões ilegais por órgãos de controle. É o que a gente denomina de controle disfuncional. Esse controle disfuncional, ele provoca um medo em quem é gestor, a tal ponto que a indefinição sobre qual caminho vai decidir trilhar paralisa o servidor público. Faz com que o servidor público, com medo de tomar decisão, com medo de decidir, não decida. Por isso, a descrição como o apagão das canetas. Hoje, nós temos uma quantidade muito grande de servidores que não querem assumir funções de fiscalização de contrato, funções de ser gestor de contrato, de ser ordenador de despesas, ser o responsável pelo gasto de dinheiro público. Isso porque ele tem a certeza de que o risco que ele vai correr ao desempenhar suas atividades é um risco maior do que aquilo que ele tem como cuidado no seu dever de probidade. Muitas situações, o servidor ele deixa de tomar a decisão que ele precisa tomar, que ele precisa empreender, exatamente com medo da interpretação de uma autoridade que vai exercer o controle e a fiscalização sobre o seu trabalho. Não são poucos os servidores que, ao assumir uma função, eles acabam gostando de assumir uma função de direção, uma função de chefia, mas aquele exercício pode lhe dar muita dor de cabeça no futuro. O cuidado que nós temos com os agentes públicos, que têm uma responsabilidade muito grande de desempenho da função pública, não é apenas um cuidado de exigir dele eficiência, mas é de dar a ele tranquilidade para que, durante o exercício das suas funções, ele possa atuar com a certeza de que, se ele não for desonesto, ele não será punido por isso, ou, pelo menos, não será punido com um tiro de canhão. A lei de improbidade administrativa não é uma lei criada para atacar, para punir o gestor que erra. A lei de improbidade administrativa, ela traz sanções destinadas aos gestores corruptos, os gestores que praticaram atos de desonestidade. A lei de improbidade ela não vai ser um remédio que vai resolver todos os problemas da administração pública, mas sim aqueles problemas relacionados ao enriquecimento ilícito, ao dano ao erário, trilhados dentro da intenção de corrupção. É exatamente por isso que a reforma da lei de improbidade administrativa, como eu disse no começo da nossa conversa, ela traz maior segurança ao gestor público, mas ela também trará maior insegurança ao gestor corrupto. Nesse aspecto, tem um outro ponto também que toca a lei de improbidade, que são as chamadas condutas vedadas durante o período eleitoral. Nós vamos ter diversas espécies, ao menos em tese, de atos que poderão ser praticados pelo gestor da administração pública ao longo de um período eleitoral. Atos que vão ofender o princípio da impessoalidade, da publicidade, da moralidade. Então, por exemplo, nós temos todo um controle com gastos públicos relacionados à publicidade durante o período eleitoral. Nós temos um controle da utilização de servidores públicos para campanhas eleitorais, por exemplo. É vedado a um prefeito, ainda que ele não seja candidato à reeleição, mas que apoia um deputado estadual, um deputado federal, um candidato a deputado estadual ou candidato a deputado federal. É proibido que ele se utilize do seu poder hierárquico para obrigar servidores que ocupam um cargo em comissão a participar de um determinado comício, por exemplo, ou a votar num determinado candidato por obrigação. Mesmo que aqueles cargos em comissão ocupem uma função de confiança, ou seja,
eles podem ser nomeados ou exonerados a partir da vontade do gestor, a sua liberdade política não pode ser comandada pelo poder hierárquico exercido pelo gestor. Então, diversas condutas ao longo desse ano já são proibidas para que o pleito eleitoral não tenha um desequilíbrio, para que o dinheiro público não seja utilizado em favor de um determinado candidato. É exatamente por isso que nós temos a proibição de divulgação da marca de um determinado governo durante o período eleitoral. É exatamente por isso que nós vamos proibir que candidatos participem de atos de inauguração. É exatamente por isso que nós não vamos poder, durante o período eleitoral, ter atitudes durante a gestão, aliás, no exercício da função de gestão pública, que sejam incompatíveis com a média, com a normalidade da atuação daquela determinada administração pública. Esses atos praticados por agentes públicos, eles serão também atos de improbidade administrativa e poderão ser punidos, a depender do ato, com aquelas sanções que eu disse para vocês no começo da nossa conversa. Sanção de suspensão dos direitos políticos, sanção de perda da função do cargo público, multa, obrigação de ressarcimento integral do dano ao erário e também proibição de receber subsídios ou de contratar. Essas penas, elas serão aplicadas ao agente público, independente de quem seja o agente público. Veja vocês que um mesário, no dia das eleições, ele é um particular, ele não é servidor público, mas se ele, por exemplo, recebe uma propina para votar ali por pessoas que não compareceram, ele está praticando um ato de improbidade também, se ele recebe qualquer tipo de vantagem. Ele não é servidor efetivo, não exerce cargo de comissão, não é agente político, mas naquele momento, naquele dia, ele está exercendo funções públicas, ainda que não remunerada, e ele poderá responder por ato de improbidade e ser condenado. Então, o agente público pode ser condenado por ato de improbidade, o particular que agiu em conluio com o agente público poderá responder por ato de improbidade, a empresa que, porventura, pratique um ato de improbidade junto com o agente público também poderá sofrer sanções da lei anticorrupção, multa de até 20% do faturamento bruto do exercício financeiro anterior, publicação de que ela foi condenada por ato de improbidade, poderá até mesmo ter as suas atividades suspensas ou numa empresa que é utilizada exclusivamente para a prática de atos ilícitos, essa empresa poderá até ser fechada, condenada à pena de morte. A lei de improbidade, ela traz sanções muito duras. A principal delas é a suspensão da cidadania, é a suspensão da condição de elegibilidade por parte do cidadão, como também a suspensão do seu direito de votar. Essa é uma sanção bastante dura, e a reforma da lei de improbidade destinou essas sanções àqueles atos não de equívoco, não de erro administrativo, mas atos de corrupção, atos de desonestidade. Preste atenção no julgamento do Supremo Tribunal Federal dessa semana, porque nós poderemos ter efeitos retroativos dessa reforma e alguns agentes políticos que foram condenados por ato de improbidade, mas não atendem os requisitos de inelegibilidade por parte da Lei Complementar 64, poderão sim registrar suas candidaturas e estarem à disposição da população para serem votados agora em outubro de 2022. Essas eram algumas das minhas reflexões do tema improbidade administrativa e seus reflexos no direito eleitoral. Agradeço demais a revista Cidades e Negócios, uma equipe fantástica, sempre com convites maravilhosos para que eu possa participar e ajudar a esclarecer determinadas dúvidas do mundo jurídico. Agradeço ainda o apoio da OAB do Pará e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, doutor Antônio. O senhor, como sempre, tão gentil conosco, sempre com boas palavras. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter
alguns desdobramentos diante de tudo que o senhor colocou, e a gente naturalmente vai ter que falar sobre esse assunto novamente, né? Eu acho que essa lei trouxe realmente algumas mudanças muito importantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco. Eu que agradeço, uma boa sequência do seminário, precisando de mim, estou por aqui. Forte abraço a todos. Obrigada.